E aí, senhores e senhoras, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para uma aula de matemática, tá? Hoje nós vamos abordar o assunto porcentagem. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, pedindo quais as aulas que vocês queriam para hoje. Então, a maioria decidiu para a gente fazer o cálculo de porcentagem, tá? Porcentagem é super simples. Só vai matar a gente ali na hora da situação problema. Precisa interpretar muito, tá? Mas eu vou fazer com bastante calma, vocês vão ver que não tem erro. É só você decorar o macete. Então, se você ficar com dúvida nessa aula, assista novamente, porque se você assistir novamente, você vai começar a pegar os macetes, tá? Eu digo assim, matemática é prática. Sempre falei isso para vocês. Assiste uma, duas. Na terceira vez, você está dando aula melhor que eu. Tudo bem? Bom, o que é a porcentagem? O nome já diz, por 100, tá? É alguma coisa que está dividido por 100. A porcentagem ela é uma razão. O que é uma razão? Ela é uma fração onde o meu denominador aqui embaixo é 100, ó. Por isso que eu falo porcentagem. É alguma coisa por 100. Então, o que é, por exemplo, 10%? É 10 por 100. 10 a cada 100, tá? É uma proporção. Eu estou falando de 10%, é que a cada 100 reais ou cada 100 objetos, eu tenho 10 deles aqui representado. Isso que é porcentagem, tá? Então vamos ler aqui, ó. Porcentagem ou percentual, né? Percentagem é uma medida de razão. O que é razão? É a fração com base 100. Perfeito. É um modo de expressar uma proporção, ó, que eu acabei de falar para vocês, ou uma relação entre dois valores, a partir de uma fração cujo denominador é o número de baixo, tá? É 100, ou seja, qualquer número dividido por 100. Veja aqui alguns exemplos, ó. Então, o que é 25%? É 25 a cada 100. Ó, eu escrevi em forma de fração. Por isso que eu digo que a porcentagem, ela é uma razão. Tudo que eu escrevo em forma de fração é razão, tá? O que é 45%? É 45 por 100. Isso quer dizer que a cada grupinho de 100, eu tenho 45 na proporção de algo, tá? A gente ainda não está fazendo o cálculo está aqui embaixo. O que é 75%? É 75 a cada 100. 75 por 100. Tudo bem? Isso aqui é mais para montar a porcentagem. O que vocês têm que entender é que ele é uma razão onde o denominador, ou seja, o número de baixo, sempre vai ser 100. Um golinho para água, só um minutinho. Bora para os cálculos. Como que eu vou fazer então? Como que eu calculo tantos por cento de alguma coisa? Por exemplo, vamos supor que eu tenho 150 reais. Eu quero saber quanto que é 30% de 150 reais. Gente, vocês sabem que 30% é 30 por 100, não é? Tá. Na matemática, a palavrinha D se transforma em multiplicação. Então, é só eu pegar o 30 por 100 e fazer vezes 150. Nossa, mas não precisa colocar vírgula 00? Tem centavos aqui? Não, então não precisa. Se tivesse 50 centavos, aí você teria que colocar. Agora que o bicho pega, tá? Tem dois jeitos de você fazer. Aliás, três. Primeiro, você pode pegar o 150. Ó, deixa eu montar aqui para vocês. 30% de 100. Você pode pegar o 150, dividir por 100 e o resultado multiplicar por 30. Ou 150 vezes 30 e dividido por 100. Ou transformar esse número em decimal e multiplicar. Aí é o jeito que vocês acham mais fácil. Como assim transformar em decimal? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que eu tenho um número de base 10, quando eu faço a divisão é só voltar as casas. Por exemplo, 30, eu não estou dividindo por 100? Não tem dois zeros? Volto uma, duas casas, ó. Se eu fizer essa multiplicação aqui direto, eu já chego no 30%. Tudo bem? Mas é um macete.
Ah, professor, eu acho muito confuso. Eu vou fazer assim, ó, vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Mostrei essas três situações, então eu vou fazer agora de um jeito só, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 150, vou dividir por 100, já que é só voltar às casas, e o resultado que der, eu multiplico por 30. Perfeito? Vamos ver como que vai ficar então? Vou até mudar de cor, ó. 150 dividido por 100, 100 é base 10, eu volto duas casas, ó. Uma, duas, vírgula. Professor, ficou 1,50. Aí esse 1,50 eu faço vezes 30. Beleza? Esquece a vírgula aqui agora, tá? E vamos multiplicar o número. Ó, apareceu um número aqui com zero, se ele estiver sozinho aqui, baixa o zero e multiplica só o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vamos 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Hora de contar as vírgulas. 1, 2, 1, 2, vírgula. Pronto. 30% de 150 é R$ 45. Perfeito? Ficou confuso? Volta, 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 volta. Assiste de novo, mas nós temos mais três situações. Ó, eu quero calcular aqui quanto que é 15% de 4.500. Então, eu tenho que saber quanto que é 15 a cada 100 de, ou seja, vezes 4.500. Você não está colocando vírgula 00, gente, porque não é centavo, não preciso. Tudo bem? O que eu faço? Divide pelo de baixo, o resultado eu multiplico pelo de cima. Como que eu divido pelo de baixo? O 100 não é de base 10? Lembra que eu coloquei uma aula para vocês lá em numéricos, como que eu faço a divisão de base 10. Divisão de base 10. O que são números de base 10? É o 10, o 100, o 1000, o 10.000, tá? Não é 10, 20, 30 não, tá? É 10, 100, 1000. Então, eu conto quantos zeros tem aqui, ó. 1, 2, volta duas casas. 1, 2, vírgula. Então, eu pego esse 45, que eu já dividi por 100, e agora eu multiplico por 15, ó. 45 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Coloquei aqui o sinalzinho de mais, por quê? Porque eu já multipliquei a unidade, então sinalzinho de mais na unidade, vamos para a dezena. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 4, 4. Soma 5, 7, 6. Beleza. Professor, então quer dizer que 15% de 4.500 é R$ 675? Sim, meu caro aluno, é isso mesmo, tá? Então, não é difícil fazer a porcentagem. Cálculo assim, como que eu posso falar? Cálculo básico, assim, direto, quanto que é tantos por cento de tanto, é só fazer isso. Divide por 100, multiplica pelo número. Divide por 100, multiplica pelo número. Divide por 100, multiplica pelo número. A única coisa é quando envolve situações, que a gente precisa tomar cuidado, que a gente vai ver dois casos aqui abaixo, e depois eu vou fazer uma aula só com situações voltada a concurso e processo seletivo. O que nós vamos fazer agora? Nesse outro exemplo, eu tenho 46% de 9.200. Ih, você matou agora, hein? Vamos lá, bora. 46% é 46 a cada 100. A palavrinha D eu multiplico. Eu vou multiplicar por quanto? 9.200. Bom, já que eu estou dividindo por 100, ó, porque o primeiro passo não é dividir por 100 e depois multiplicar por 46, volta duas casas. Por que voltar duas casas? Toda vez que eu faço divisão por base 10, eu volto duas casas, ó. Voltar duas casas, ele ficaria aqui, não ficaria? Quanto que deu então a divisão por 100? 92. O que eu faço agora? Multiplico por 46. Essa continha aí vocês sabem fazer, né? Eu já vou colocar o resultado aqui para vocês, porque não vai ter necessidade de eu pegar e multiplicar ali para vocês. Você já sabe fazer multiplicação. Vai dar 4.232, beleza?
Esse é o valor de 46% de 9.200. Fechou? Perfeito. Vamos para algumas situaçõezinhas que isso acaba caindo em concurso e processo seletivo. Nós vamos falar um pouco do acréscimo e o decréscimo. Eu não dei aula para vocês ainda de regrinha de 3, tá? Na regrinha de 3, a gente precisa analisar as grandezas, ver se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Na porcentagem, gente, a gente não precisa analisar a grandeza, tá? A gente sempre vai multiplicar em cruz. Quando que a gente vai sempre multiplicar em cruz? Em porcentagem. Gravou? Só vou multiplicar em cruz em porcentagem. Vamos ver como que diz essa situação e a gente vai resolver por regrinha de 3. Fiquem atentos nesse macete aqui, tá? Ó, prestem muita atenção. Então ele diz assim, ó, um terreno ele é comprado por 110 mil reais e vendido com lucro de 45%. Qual é o valor vendido por esse comprador? Então, a pessoa comprou um terreno, ele pagou 110 mil reais e ele vendeu com lucro de 45. Vocês concordam que esse 110 reais era o valor total do terreno, ou seja, o 100%? Sim. Então, eu já posso montar aqui, ó, valor em reais e porcentagem. Esse 110 mil, por que você não vai pôr o resto? Porque aqui, ó, é 110 mil, não tem número aqui para eu colocar. Então, eu vou falar aqui, ó, que só que o meu resultado vai ser em mil, tá? Esse 110 mil corresponde a 100%, porque ele é o valor total dele, tá? Se eu estou vendendo com 45% de lucro, significa que o valor vendido foi o total do terreno de 100% mais 45% de lucro, ou seja, 145%. Opa, pera lá, vamos explicar de novo. 110 mil reais é o valor do terreno, ou seja, ele é 100%, certo? Eu vendi esse terreno com 45% de lucro, ok? Ou seja, eu vendi com 100% do valor e mais 45% de lucro. Ou seja, o valor vendido corresponde a 145%. Matou a charada, ó, multiplica em cruz. Bonito, hein? Vamos lá. Eu aconselho vocês sempre começar pela incógnita. Ó, 100 vezes x, 100x. Igual. Vocês vão fazer ali a continha do 145 vezes 110. Pelo amor de Deus, hein? Não vai se perder nessa conta. Se você fizer essa continha ali, vai dar 15.950. Beleza. O que eu faço agora? Divide por 100 aqui. Estou fazendo pelo método de igualdade, porque teve gente que falou que gostou. Corta aqui, corta aqui. Ficou um x. E aqui, 1, 2, 3, né? Nós temos aqui que o valor de x é igual a 1,595. Isso em R$1.000. Uai, se é em R$1.000, tá faltando o quê? 3 zeros aqui, 2 zeros aqui, né? 1, 2, 3. Ponto. Então, eu tenho 159.500. Certo? Beleza? Esse é o valor total. Sempre, então, se eu coloquei 110 aqui, eu não coloquei os mil, tá? Se você coloca 110 mil certinho, o teu resultado aqui ia dar 159.500. Como o meu resultado deu 1.595, eu ia pegar o 1.595 e multiplicar por 1.000, tá? Por quê? Porque eu tinha tirado o 1.000 daqui, certo? E aí você ia ver que ia acrescentar ali. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos para o próximo. Agora nós vamos falar do decréscimo. Gente, o que é o decréscimo? Decréscimo é quando tem desconto, é quando o valor vai diminuir. Presta atenção nesse exercício, ó. Certo produto, ele foi pago a R$340.
com um desconto concebido de 15%. Caso não tenha recebido tal desconto, qual seria o valor real do produto? Veja, então nós temos de novo reais e nós temos de novo porcentagem, que são as duas grandezas, né? Vamos ver aqui, ó. Esses R$340 é o 100%? Não. Os R$340 é o valor concebido de 15% de desconto. Eita, e agora? Bom, se o meu valor cheio é 100% e eu paguei 15% a menos, então 100 menos 15, 85. É aqui que está a sacada. A interpretação está aqui. Vamos de novo? Um certo produto foi pago a R$340 com desconto concebido de 15%. Então, esses R$340 não é o valor cheio de 100%. É o 100% menos 15, ou seja, ele corresponde a 85. Caso não tenha recebido desconto, ou seja, caso o valor tenha sido de 100%, qual era o valor do produto? Entenderam? Vamos recapitular? 340 corresponde com 15% de desconto, ou seja, os 340 corresponde a 85. E o valor, caso não tenha o desconto, que é 100%, é x. Multiplica em cruz. Vamos lá. 85 vezes x, 85x. Igual. Toda vez que eu multiplico por 100, ó, o que eu faço? Eu copio o número aqui e acrescento zeros. São dois zeros? 1, 2. Agora é só você, meu caro, fazer a divisão. Essa eu vou fazer com vocês porque nós temos alunos que têm dificuldade na parte da divisão, tá? E isso aqui não precisa ficar preocupado, não. É normal você, candidato, ter dúvida em divisão. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte, 8 mais 8, 16, né? Então, se 8 mais 8 é 16, 5 com 5, 10, então eu tenho 85 mais 85, 70. Então, se eu peguei 2 vezes 85, deu 170. Se eu pegar 4 vezes, vai dar 340, não vai, professor? Vai. Ó, 4 vezes 85, 340. Zerou aqui. Quem que sobrou? 1, 2. Coloca os dois aqui. Ó. Esse era o valor cheio. R$400. Entenderam? Bom, para quem não entendeu, volta ao vídeo, tá bom? Esse macete aqui que eu falei para vocês dos 1000, ó, dos 1000, tá? Aqui quando eu falei assim para vocês, multiplica por 1000. Não, se eu tirei só 3 zeros, era para multiplicar por 100, não por 1000. Então, deleta essa parte aqui. Mas eu acho que vocês têm entendido esse cálculo que eu fiz aqui, né? Bom, no próximo vídeo eu vou colocar para vocês situações que envolvem porcentagem de algumas bancas, tá? Eu peguei aqui, por exemplo, da GL que eu tenho. Pessoal, outra coisa que eu vou pedir para vocês. Se vocês tiverem conteúdo, provas anteriores de processo seletivo, de concurso público, envia para mim, por favor. Porque eu estou com pouco material aqui em relação às provas. E eu estou tentando encaixar em relação às aulas. Por exemplo, porcentagem, eu vi 2 exercícios aqui só, tá? E normalmente a GL ainda libera a prova para os candidatos que eles prestam, mas por exemplo, Fênix, PCN, são questões muito objetivas, que nem no caso desse aí, ó, que eu fiz aqui, que está na tela mostrando para vocês. Então, se vocês tiverem, por favor, aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu coloco para vocês aqui o meu endereço, tá? Tem o WhatsApp, tem e-mail, envia para mim essas provas para eu poder trabalhar com vocês mais conteúdos voltados a provas e processo seletivo. Combinado? Então até a próxima aula, espero ter ajudado vocês aí. Até logo.